Amém. Queridos, preste atenção. O tema da palavra de hoje é o projeto de Deus para a sua vida, parte 2. Nós divulgamos aqui que nós falaríamos todo mês de janeiro sobre projeto de vida. Só que nós não estamos falando sobre o nosso projeto de vida. Quem veio aqui domingo passado lembra como nós terminamos a palavra, e para quem não veio, ela já está no YouTube, no canal da igreja. Você bate lá no YouTube, Templo dos Anjos, que você vai encontrar um canal com várias palavras que são ministradas aqui, amém? Não dá para colocar todas, mas a gente coloca algumas, e essa do domingo passado já está. E nós então terminamos a palavra do último domingo meditando sobre isso, sobre qual é o nosso grande projeto de vida. Nós fomos levados pelo Espírito Santo a nos questionarmos qual é o meu anseio de vida. Algumas pessoas compartilharam conosco o quanto ficaram inquietas domingo passado. Pastor, eu fiquei pensando, o que é a minha vida, para que eu nasci, qual é a razão da minha existência. E isso é muito bom, quando o Espírito Santo mexe com a gente, nos faz pensar, isso é muito bom, porque logo, se nós estamos meditando e refletindo, nós estamos mudando, amém? Eu acho que é aqui em cima, pode tirar tudo que tiver aqui de cima, que aí penso que fica bom. Então, queridos, nós terminamos a palavra pensando o que é o meu projeto. Melhorou aí? Eu nunca vi, esse microfone tinha que chamar, aí ó, esse microfone tinha que chamar mulher. Eu nunca vi. Deixa eu explicar, gente. Algo tão sensível quanto ele. Vocês já estavam me julgando, irmãs. Ele é muito sensível. Um culto a gente deixa ele pronto. Não mexe, a nossa mesa é digital. Aí ele está prontinho, no outro culto ele já está diferente. Tem alguma semelhança aí, homens? As irmãs têm um dia que elas estão tudo bem, tudo certinho. No outro dia já está. Não devia chamar Sunrise, devia chamar mulher. Vamos lá. Então, nós fomos levados a meditarmos também sobre, além do nosso projeto de vida, do projeto de vida que Deus tem para nós. E na verdade nós encerramos a palavra tendo a convicção de que o que Deus tem para mim é muito melhor do que eu posso pedir, pensar ou imaginar. Amém ou não, queridos? E nós aprendemos domingo passado que nós não devemos gastar as nossas vidas correndo atrás daquilo que a traça e a ferrugem corroem. Do que eu estou falando? De coisas materiais. Nós aprendemos na palavra, segundo o Evangelho de Mateus, capítulo 6, no verso 33, que nós devemos gastar a nossa vida buscando, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas, o que são as demais coisas? Tudo aquilo que Jesus fala antes do texto, bênçãos financeiras, o que vou fazer, se vou ganhar dinheiro, se vou abrir empresa, se vou mudar de emprego, se vou comprar um carro, se vou trocar de casa, se vou comprar uma roupa, todas essas estão incluídas no grupo das demais coisas, e elas serão acrescentadas, porque Jesus diz lá, um pouquinho antes, que as aves não trabalham e não morrem de fome, os lírios não fazem roupas e no entanto também não são nus, são vestidos com glória e majestade, mais do que Salomão. Então, enfim, nós aprendemos que nós devemos gastar a nossa vida, viver para ajuntar tesouros no céu, porque Jesus disse, onde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. Se o teu tesouro é o teu carro, o teu coração está ali. Aí quando o carro bate e dá perca total,
morreu. Porque teu coração estava ali. Ai, meu Deus. Sabe, queridos, ontem não, foi sexta, né? Nós fomos ministrar num lugar e a gente estava conversando lá numa roda de pastores, e a gente foi contar a história do Leandro, que eles estiveram no ano passado, assim, algo muito triste, né, para eles, que o carro deles foi levado, mas a gente até brincou com a situação. Por quê? Que o Leandro pode até fazer graça de uma desgraça assim, né? Pensa, lá, vão levar o seu carro. Porque o coração dele não estava naquilo ali. Se tivesse, até hoje o Leandro estava... Quando ele visse um Jetta branco na rua, chorava até hoje. Pelo menos eu acho que não, né? Não chora. Chora só um pouquinho? Não, não chora. Por quê? Porque, sabe, quando você coloca, se eu coloco o meu coração nessa caixa de som aqui, que é material, aí dá um curto-circuito aqui, ela queima, explode, pronto, acabou a minha vida. Por isso que o meu coração tem que estar nas coisas do céu, nas coisas de Deus, nas coisas eternas, porque aí eu jamais serei decepcionado. Eu trouxe para vocês o exemplo de Paulo, segundo a carta que ele escreve aos Romanos, capítulo 15, que gastou a sua vida em prol do reino de Deus e da sua justiça, cumprindo a missão que Jesus deu no verso 33 de Mateus 6. Porém, queridos, preste atenção, por isso que hoje é uma continuação. Muitos devem ter se perguntado: pastor, como que eu posso? Tá bom, pastor, já estou convencido que eu tenho que buscar o reino de Deus, eu tenho que buscar a sua justiça, mas como eu posso fazer isso? Como eu posso ajudar a estabelecer o reino de Deus através da minha vida? Porque agora eu estou interessado, pastor, no tema, e tanto é que vocês voltaram hoje. Eu tenho que me tornar pastor? Eu tenho que pedir conta de tudo e ficar por conta da obra, missionário, viajar daqui, de lá, largar tudo para servir Jesus? Então hoje, eu quero te contar duas histórias de dois camaradas, dois chamados que Jesus fez com dois homens, e você vai ver em qual delas você se encaixa, porque em uma dessas histórias, você pode se encaixar. São histórias boas, duas histórias, dois casos, dois homens que Jesus chamou, e você vai ver em qual estilo de vida desse você vai se encaixar e vai ser uma bênção. Amém? A primeira história está no Evangelho de Marcos, no capítulo 2, no verso 14. Vamos lá comigo? Marcos capítulo 2, verso 14. Só dizendo que a pastora falou aí da leitura bíblica, gente, está fantástico. Nós temos umas 300 e poucas pessoas participando da leitura bíblica, estamos crescendo muito. Outros pastores estão até mandando também esboços, mensagens, a gente está compartilhando. Eu sei que às vezes eu mando até muita coisa para vocês, mas leiam. Eu não vou mandar nada para você que seja assim supérfluo, que você porque a gente nem tem tempo para isso. Então o que você receber lá, quem está no desafio bíblico, pode ler, porque é muito bom. Amém? Eu queria pedir para vocês que são aqui da igreja, para não divulgarem mais o desafio bíblico com quem é de fora, porque o meu celular não está suportando mais, ele está assim, tipo um microfone aqui, tem hora que ele surta. Então, se você conhece alguém e quiser ajudar essa pessoa, você recebe a mensagem e já encaminha para ela. Amém, querido? Porque aí nós vamos facilitando a coisa. Amém? Agora, se você é aqui da igreja e você, não, pastor, eu queria receber diretamente vocês, você vai ter que ler Gênesis, Êxodo e os primeiros 10 capítulos de Levítico. Não é muita coisa assim, vai dar 50, 40, 90, 100 capítulos só. Você lê de hoje para amanhã, 100 capítulos, aí você consegue entrar com a gente. Pastor, é impossível. Então você entra no próximo. A gente vai terminar janeiro, fevereiro, março, abril, aí maio a gente já começa outro, você pode entrar conosco. Mas está sendo uma bênção, maravilhoso. Marcos capítulo 2, verso 14. Quem achou aí, diga amém. Quem tiver sem Bíblia pode ler na tela. A primeira história que eu quero te contar de um chamado de Jesus. Olha só, passando por ali, vamos ler o 13. Jesus saiu outra vez para beira-mar, minha versão NVI, tá? Uma grande multidão aproximou-se e ele começou a ensiná-los. 14.
passando por ali, viu Levi, filho de Alfeu, sentado, preste atenção, sentado na coletoria, e disse-lhe: siga-me. Levi levantou-se e o seguiu. Durante uma refeição na casa de Levi, muitos publicanos e pecadores estavam comendo com Jesus e seus discípulos, pois havia muitos que o seguiam. Quando os mestres da lei, que eram fariseus, o viram comendo com pecadores e publicanos, perguntaram aos discípulos de Jesus: por que ele come com publicanos e pecadores? 17. Ouvindo isso, Jesus lhes disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar justos, mas pecadores. Amém? Mesmo assentado, deixa a Bíblia aberta. Vamos orar mais um pouquinho. Deus, ministra aos nossos corações a tua revelação, a tua palavra. Queremos crescer nessa noite, pois temos fome e sede de ti. Nos abençoa enquanto estamos aqui. Esse é o nosso clamor, no nome do teu Filho amado Jesus. Pode dizer amém? Preste atenção aqui, queridos. A primeira história que eu quero te contar é o chamado desse tal de Levi, filho de Alfeu, que também é conhecido por Mateus. O nome dele foi mudado por Jesus. Quem está acompanhando a Bíblia agora, você vê que Deus e depois Jesus gostava de fazer esse tipo de coisa, né? Troca o nome de Abraão, trocou o nome de Sarai, trocou o nome de Jacó. Deus ia trocando o nome, dependendo da obra que ele fazia na vida da pessoa. Se o nome da pessoa não era assim, condizente com o que ele queria, ele trocava. Eu penso que nesse começo de ano Deus está trocando o nome de alguns aqui, amém ou não? Você terminou o ano assim, talvez bem Jacó, por exemplo, né? E Deus já te transformou em Israel, amém? E esse tal de Levi, filho de Alfeu, teve o seu nome trocado para Mateus, amém? Então nós vamos aprender a primeira história, é o chamado de Mateus. Agora preste atenção, quem era esse Mateus? Mateus, ele era natural de Caná da Galileia, filho de Alfeu, como eu já te disse, e ele foi chamado para ser apóstolo enquanto estava sentado no lugar dos cobradores de impostos na cidade de Cafarnaum. Antes da sua conversão, ele era um publicano. Eu vou te ensinar aqui o que era publicano. Publicano era um cobrador de impostos por profissão. Amém? Preste atenção, o publicano era um cobrador de impostos para quem? Para o Império Romano. Ou seja, o Império Romano pegava algumas pessoas nativas daquele lugar e encarregava essas pessoas de recolher taxas e impostos que o povo devia ao imperador. Então olha só como isso era tenso. Era tipo assim, Roma, você sabe que era outro país, outra nação, mas o Império Romano era como se fosse os Estados Unidos da América hoje, dominasse todo mundo. Então era como se o Barack Obama pegasse alguém aqui do Brasil e colocasse para trabalhar para o governo americano, que exige que o brasileiro pague imposto para os americanos, porque se não pagasse, a espada comia. Naquele tempo era assim, o Império Romano. Então o imperador romano levantava entre os judeus pessoas, entre os hebreus, entre o povo daquela nacionalidade, para cobrar imposto deles. Então eles eram muito mal vistos, porque eles eram vistos como traíras, traidores, pecadores. Você também não iria pensar assim? Rapaz, você é irmão meu, nós somos filhos de Abraão, nós somos todos circuncidados, nós vivemos debaixo da mesma lei, e você está cobrando impostos de mim para o imperador romano. Então um publicano, um cobrador de impostos, era uma pessoa mal vista. E vou te contar mais por que eles eram odiados. Porque esse serviço prestado aos romanos, muitas vezes eles desviavam o dinheiro e cometiam injustiças com os próprios conterrâneos. Porque, por exemplo, você tinha que pagar R$50 por mês de imposto. Aí eles chegavam e cobravam 80, e 30 eles ficavam para ele. Então, além dele ser usado para cobrar imposto para uma outra nação, eles extorquiam
eles pegavam a mais. Então, um publicano não era uma pessoa vista com bons olhos. E preste atenção, para agravar a situação mais ainda, a situação que um judeu enxergava um publicano era ligada ao primeiro mandamento. Por quê? Os judeus, por lei divina, eram proibidos de tocar nas moedas do Império Romano, porque trazia a esfinge, a silhueta do imperador. Então isso era como que uma adoração a outros deuses. Então os publicanos faziam isso. Então eles eram vistos como traíras, eles eram vistos como carrascos, e eles eram vistos como pecadores impuros, imundos. E por consequência, esses cobradores de impostos manuseavam sempre valores assim. Então, enfim, eram odiados pela população. E preste atenção, esse camarada que eu quero te contar a história dele aqui hoje, chamado Mateus, o Levi, era um publicano, era um cobrador de impostos. Só que o olhar de graça, olha para mim, o olhar de graça e de amor de Jesus enxergou Mateus. A Bíblia diz que ele estava sentado com os outros cobradores de impostos, certamente contando o quanto faturou naquele dia, ou programando quem eles iriam extorquir no dia seguinte, e Jesus chega, vê ele ali, assentado no lugar de trabalho dele, e os olhos de amor de Jesus o enxergam, e Jesus o chama para se tornar seu discípulo. Olha para mim, Mateus se tornou um apóstolo de Cristo. Sabe aonde que o bicho pegou? Porque Jesus chamou ele e foi para a casa dele. Aí ele tinha vários amigos, certamente chamou o povo do trabalho ali, os colegas. E aí todo mundo se reuniu com Jesus para fazer uma refeição. Aí a Bíblia diz que os mestres da lei olharam aquilo e ficaram escandalizados. O mestre de vocês come com os pecadores? Como que ele que se diz o Filho de Deus, como que ele que diz que enxerga tudo, senta para comer com um tipo de gente desse? Aí o que Jesus diz? Os enfermos, os sadios, não precisam de médico. Eu vim para os necessitados. Olha que palavra de graça, que palavra de amor. Aí Jesus, a Bíblia diz que entra, mesmo sendo criticado, Jesus entra na casa dele e transforma a vida dele. Olha para mim, um cobrador de impostos, um publicano, que isso tudo de ruim, isso que eu te falei, aos olhos dos demais judeus, vira apóstolo de Jesus, seguidor direto dele. Amém? E tem um evangelho que leva o seu nome, e é muito usado para estabelecer o reino de Deus e a sua justiça. Você pode dizer um graças a Deus por essa primeira história? Então, recapitulando, quem era Mateus? Um publicano, funcionário do Império Romano, cobrador de impostos, mala, visto aos olhos dos seus irmãos judeus, mas o olhar de amor de Jesus o alcança, e Jesus o chama, e ele larga tudo o que tinha, ele larga o seu estilo de vida, e passa a caminhar com Jesus, e se torna um apóstolo, um homem usado para estabelecer o reino de Deus. Posso ouvir um amém? Agora a segunda história, essa já está no Evangelho de Lucas, capítulo 19, abre comigo. Você está em Marcos, vai só um evangelho para frente aí. Lucas capítulo 19, verso 1. Em diante. Quem achou, diga amém. Quem não tem Bíblia pode ler na tela conosco. Diz assim: Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu. Olha o que ele era: chefe
dos publicanos. 3. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não o conseguia por causa da multidão. Assim correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-los, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. 7. Vai comparando aí as duas histórias. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador? 8. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. 9. Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do homem, ou seja, eu, Jesus disse, vim buscar e salvar o que estava perdido. Diga graças a Deus. Olhe para mim, a segunda história para a gente passar para a parte final da palavra é sobre Zaqueu. Segundo a Bíblia, Zaqueu era chefe dos publicanos. Ele não era apenas um cobrador de impostos, ele liderava quem cobrava os impostos. Agora, olhe para mim, se Mateus, da primeira história que eu te contei, já era considerado um pecador pelos judeus, você consegue imaginar Zaqueu? Zaqueu era odiado, tipo assim, essa miséria, é ele que lidera esses caras, ele é que é o cabeça dessa gangue. Aí lá vem eles, eu penso assim, eu penso que eles paravam um ônibus assim da coletoria romana, não sei que cor que era, e descia aquela turma, assim, tipo vendedor de consórcio, né? Quando eles descem assim, aqui tanto, num lugar e tal, e vão fazendo aquele arrastão assim, e aí alguém olhava e via Zaqueu lá, e falou: ó lá, se matar aquele, a gente se livra de um monte, porque ele é que é o cabeça, aquele ali é que traça as estratégias. Zaqueu, talvez os judeus pensavam assim, Zaqueu é quem bola quantos % a mais essas pragas vão cobrar da gente e tal. Então, se Mateus era odiado, Zaqueu era odiado ao quadrado, porque ele era chefe dos que extorquiam. E por causa disso, preste atenção, a Bíblia dá o detalhe que ele era rico. Zaqueu era rico. E quando a Bíblia diz que alguém era rico, é porque ele era muito rico. E quando a Bíblia diz que alguém era pobre, é porque era muito pobre. A Bíblia não cita nada no meio do caminho. Você já viu que Deus não gosta nada no meio? Ou é pobre demais, ou é rico demais. Então preste atenção, queridos. Quando a Bíblia Sagrada fala que Zaqueu era rico, eu posso entender que ele era muito rico. Amém? Minha esposa disse que eu estou com o zíper aberto, gente. Eu vou ter que fechar aqui, porque vocês não reparam não. Não dá para disfarçar essas coisas. Então, desculpa aí. O pastor Diego vai ter que editar essa parte depois lá, viu, da filmagem. Vamos lá. Preste atenção. Eu quero observar com vocês alguns pontos nessas duas histórias. Primeiro, queridos, preste atenção. Essa parte aqui é maravilhosa. Em ambos os casos, nas duas histórias, nós estamos falando de 2 pecadores. E para esses 2 pecadores, Jesus olhou com graça e amor. Para esses 2 casos, tanto de Mateus quanto de Zaqueu, aos olhos da humanidade eles eram perdidos. Mas Jesus os alcança e transforma a sua vida, e o projeto de Deus passa a ser estabelecido na vida deles. Olha para mim, quem está aqui hoje que se enxerga como pecador?
Quem está aqui hoje que se enxerga como miserável? Quem está aqui hoje que se enxerga como uma pessoa muito errada, que precisa mudar? E talvez o diabo usa isso para tentar te afastar de Deus. Você ainda bebe, você ainda fuma, você ainda fala besteira, você é escravo disso, escravo daquilo. E o diabo fez de tudo para você não vir hoje aqui. Mas ele perdeu de novo. Você veio para ouvir que Jesus te ama, que Jesus veio para os pecadores, que Jesus veio para transformar aqueles que precisam. Jesus falou: eu não vim para os sadios, eu vim para os doentes. Então você que veio nessa Santa Ceia hoje, talvez você estava até meio desviadão, meio longe dos caminhos do Senhor, e veio pensando: hoje na hora da ceia, eu vou dar uma disfarçada, não vou nem tomar. Deus manda eu te dizer, esse culto de Santa Ceia é para você. Jesus te chama de volta. O mesmo olhar de amor que alcançou Mateus e que alcançou Zaqueu, te alcança nessa noite e te diz: eu não desisto de você. Jesus mandou eu te dizer, Ele não desiste de você. Quem está feliz por isso, dá uma linda salva de palmas para Jesus, pois Ele é digno, amém? Lembrei do R.R. Soares agora, uma linda salva de palmas para Jesus. Então, queridos, nos dois casos, eram dois perdidos. Olha para o pastor: pastor, você está falando aí de projeto de Deus para a nossa vida? Eu acho que Deus nem tem projeto para mim, porque a peça mais torta desse auditório sou eu. Tem. Ele mandou te dizer hoje, Ele tem um projeto de vida lindo para você. Ele te ama. E Ele mandou eu te dar uma oportunidade hoje de entregar a sua vida para Ele. Hoje Ele está dizendo: entrega o seu coração para mim. Você viu que nos dois textos Jesus entrou na casa de Mateus e Jesus entrou na casa de Zaqueu. Sabe o que é entrar na casa? É entrar no coração. Jesus transformou a história de Mateus, Jesus transformou a história de Zaqueu, e hoje Ele quer entrar no seu coração. Abre a porta da sua casa para Ele. A gente não canta tanto? Entra na minha casa, entra na minha vida. Quem pode dizer aí que Jesus tem porta aberta? Jesus tem a chave aí do teu coração, Ele está aí dentro, amém? Quem pode dizer isso aí, diga aleluia! Então diga assim: Jesus, Tu és o dono do meu coração. Eu já falei para vocês aqui que uma das canções que eu mais gosto diante do trono é essa: Tu és o dono do meu coração, Tu és o dono do meu coração, e não há outro, só Tu és o dono do meu coração. Preste atenção. Você chegou aqui se enxergando uma pessoa que não tem valor para os outros. Mateus não tinha valor para os seus irmãos judeus. Zaqueu, muito menos. Mas Jesus falou: para mim, vocês são preciosos. Você não veio aqui hoje por acaso. O Espírito de Deus te trouxe aqui para ouvir isso. Jesus tem um projeto de vida para a sua existência. Jesus não quer que você sobreviva. Sabe o que é sobreviver? Ficar de um pecado para o outro, de uma vida miserável para outra, de um beco para o outro, de uma escuridão para outra, fugindo, se escondendo, se enxergando pior do que todo mundo. Você não se envolve, você não nem sequer levanta a cabeça, porque você se enxerga o pior de todos, mas não tem isso para Deus. Aleluia! Ele te ama. Sabe, quando eu lembro da história de Jesus e a mulher adúltera, meu coração salta de alegria. Chegaram para Jesus trazendo uma mulher adúltera, pega em adultério. Sabe o que a lei de Moisés mandava? Ela tinha que ser apedrejada. E os caras trouxeram ela, cada um com uma pedra na mão já. Colocaram a mulher no paredão, mandaram chamar Jesus. E eles pensaram: agora nós vamos pegar ele. Porque se ele mandar cumprir a lei de Moisés, nós vamos matar a mulher. E ele fala que é amor. E se ele mandar liberar a mulher, ele vai descumprir a lei de Moisés e nós vamos poder matá-lo. Jesus, como judeu,
não podia descumprir a lei. E aí eles colocam a mulher no paredão e falam assim: e aí, mestre, o que a gente faz com essa adúltera aí? E cada um com uma pedra na mão, e Jesus sentado escrevendo na areia. E aí Jesus disse assim: bom, o que vai fazer com ela eu não sei não, mas eu tenho uma proposta para vocês. Eles: o que foi? Eu até concordo de a gente cumprir a lei de Moisés e dar uma pedrada até matar ela. Então vamos fazer o seguinte: começa atirando a pedra quem não tiver pecado. E aí eu imagino que Jesus estava escrevendo na areia alguns nomes de alguns que estavam com as pedras nas mãos. Tipo assim, já tinham até se deitado com ela e estavam querendo apedrejá-la. Aí Jesus fala: gostaram da proposta? Quem não tiver pecado, atira a primeira pedra. Sabe o que foi acontecendo? Cada um foi largando a sua pedra. Certo? Passou, leu o nome dele, falou como é que ele descobriu. E foi embora. Agora a parte melhor da história não é essa, porque sabe qual é a nossa tendência? A gostar desse texto e falar assim: ó lá, toma seus fariseus desgraçados, tomaram, Jesus. A parte que eu mais gosto da história é agora, porque a Bíblia diz que Jesus chega para ela, e na minha fantasia, você sabe que eu tenho a mentezinha fértil, Jesus não estava com uma pedra não, ele estava com um tijolo, do tamanho disso aqui. E ele chega para ela e fala assim: mulher, isso está na Bíblia, não a parte do tijolo, mas a parte do diálogo. Mulher, aonde estão os que te acusavam? E a mulher diz: foram embora. Aí sabe o que ele diz? Ele solta a pedra, parte minha, e aí ele diz, parte bíblica: eu também não te acuso, vá e não peques mais. Sabe por que eu imagino que Jesus estava com uma pedra na mão? Porque a proposta dele era que desse uma pedrada na mulher quem não tinha pecados. E quem daquela turma ali era o único que não tinha pecados? Jesus. Então ele podia dar uma pedrada nela. Isso é que é maravilhoso. Só que ele vira para ela e fala assim: eu também não vou te dar uma pedrada. Sabe por quê? Porque eu não enxergo você pior do que eu. Eu não enxergo você menos merecedora da graça do que eu. Eu sei que você tem pecado e eu não tenho, mas eu escolho te amar. É por isso que eu sou apaixonado por esse Jesus, porque Ele não nos enxerga pior do que Ele. Ele escolheu nos amar. Quando você enxerga uma pessoa pior do que você, você está pronto para apedrejá-la. Quando você enxerga que alguém é mais pecador do que você, você está pronto para matar essa pessoa. Jesus se enxergou no mesmo nível daquela mulher, só que ele disse: vá e não peques mais. Preste atenção, hoje a Santa Ceia é para todos vocês que têm Jesus no seu coração. Você vai tomar do suco que simboliza o sangue, você vai comer do pão que simboliza o corpo, e não pecará mais. Você sairá daqui lavado e remido no sangue do Cordeiro. Posso ouvir um amém? Tanto Mateus quanto Zaqueu eram pecadores, mas foram amados por Jesus. Agora olhe para mim para a gente terminar. Pastor Alexandre pode até subir, por favor. O segundo ponto, e o último que é observado, é a diferença do chamado de Mateus para o chamado de Zaqueu. O dia que Deus falou isso comigo, eu fiquei maravilhado, e eu preciso te ensinar isso hoje. Mateus recebe o chamado para se tornar apóstolo, seguidor de Cristo. Olhe para mim, Mateus foi desafiado a largar tudo, sair do seu contexto cotidiano e seguir Jesus. Amém ou não, queridos? Se tornou um seguidor direto de Cristo. Olhe para mim. Agora o outro, Zaqueu, não se torna apóstolo. Zaqueu não se torna um seguidor direto, colado de Jesus. Sabe por quê? Preste atenção. Os dois tiveram as suas vidas transformadas. Os dois foram usados poderosamente para estabelecer o reino de Deus. Os dois viveram os projetos de Deus para a sua vida. Porém, cada um de uma forma.
E esta é a diferença que nós precisamos notar aqui. Porque preste atenção, Mateus era apenas publicano, ele era um cobrador de impostos, e ele se torna apóstolo. Mas Zaqueu, ele não era apenas cobrador de impostos, ele era chefe dos cobradores de impostos. Zaqueu exercia uma influência grande sobre um grupo de pessoas. Ou seja, Jesus chama Mateus para ser salvo e para estabelecer o reino de Deus, e o tira da sua vida normal e o traz para junto dele. É o que Jesus fez comigo também, por exemplo. Agora Zaqueu, Jesus também chama, ele é salvo, ele é transformado, ele é chamado para estabelecer o reino de Deus, mas Jesus não tira ele do contexto em que ele estava inserido. Você não vai encontrar a Bíblia dizendo que Zaqueu deixou de ser chefe dos cobradores de impostos, por exemplo. E sabe por que eu te digo que Jesus fez isso? Porque como ele exercia um cargo de liderança, de influência, Jesus queria usá-lo, preste atenção porque isso é tremendo, para ser um agente de transformação no grupo em que ele estava inserido e que ele liderava. Gente, isso é maravilhoso. Essas são as duas formas que você pode contribuir com o reino de Deus. A primeira, como Mateus, exercendo um chamado para ser tempo integral. Eu creio que existem algumas pessoas aqui no nosso meio que terão a confirmação do chamado de ter que largar tudo na tua vida para servir Jesus. Ai, pastor, Deus me livre. Não faça isso. Deixa Deus agir. Mas não serão a maioria. Muitos de vocês talvez não vão se tornar pastores, apóstolos, mestres, tempo integral, largar tudo como Mateus para viver pelo reino. Talvez isso não seja para você. Isso talvez te inquietou domingo passado. Então como, pastor, que eu vou fazer? Preste atenção. Para que você possa, talvez Deus, o grande chamado que Ele tem para a maioria aqui, é não te tirar do meio em que Ele te colocou. Por quê? Para que você possa tocar a vida daqueles que estão ao seu redor. Lá no meio das trevas, o Senhor plantou pontos de luz, que são vocês. Posso ouvir um glória a Deus por isso? Olha para o pastor, foi por isso que ele te deu uma empresa. Não é para você largar tudo e dizer assim, agora eu vou viver pela fé, não. É para você viver pela fé e ser aquele que vai ser usado por Deus para transformar todos os outros cobradores de impostos que trabalham com você. Deus não quer te tirar do meio dos pecadores, preste atenção, ainda não. Ele quer que você seja testemunha viva do seu amor e prova ambulante do que Deus pode fazer na vida de um homem, lá, naquele meio em que você está. Lembra do endemoniado gadareno? Quando Jesus chega, desce do lago e já vem o homem gritando, e tal. Jesus expulsa os demônios dele, milhares de demônios, legião. E aí quando aquele homem volta, recobra tudo, estava certinho com Jesus, Jesus vai entrar no barco de novo. O que o ex-endemoniado fala? Eu quero ir contigo, Jesus. Jesus fala o que para ele? Você não vai comigo. Por que Jesus fala isso para ele? Porque Jesus queria que ele voltasse e em todos os lugares, pega isso porque isso é forte para a tua vida, em todos os lugares que o endemoniado gadareno tinha tocado o terror, Jesus queria que ele voltasse e as pessoas vissem o que Deus pode fazer na vida de uma pessoa. Deus não quer te tirar do teu emprego, Deus não quer te tirar da sua profissão,
Ele quer mudar o teu coração e fazer você voltar para lá, para pregar para todos aqueles que convivem com você. Ah, sabe para quantas cidades o ex-endemoniado pregou? 10 cidades. Pensa, aquele homem passando e alguém falava, aquele lá não era o doido que andava pelado no cemitério, batendo em todo mundo? O que é isso que ele está falando agora? Tal de palavra de Jesus aí, eu não sei o que acontece com ele não, mas eu sei que ele foi transformado. Eu profetizo que você, Zaqueu, você, Zaqueia, não sei nem qual é o feminino de Zaqueu, vai voltar para o meio dos cobradores de impostos, e você vai tocar a vida deles. Alguém vai dizer assim, mas aquele homem era tão perdido, mas agora não é mais. Aquela mulher era tão errada, mas agora não é mais. O que aconteceu com ele? E Jesus transformou a sua história, e eles vão dizer, eu quero esse Jesus, eu quero essa mudança de vida para mim. Quem está me entendendo, diga aleluia. Esse foi o chamado de Zaqueu, tocar os outros cobradores de impostos. Que tremendo isso, queridos. Olha para mim, você consegue imaginar a reunião de Zaqueu com a turma dele, no dia seguinte da conversão? Gente, a minha mente, ela viaja, desculpa, mas não dá. Antes, ele assentava com os liderados dele e falava assim, ó, vamos aumentar mais 5% na extorsão com esses judeus, porque eu estou construindo uma casa nova e eu preciso terminar ela. Então vocês ganham um pouquinho mais e eu ganho também. Vamos enfiar a faca, antes de Jesus. Agora depois de Jesus, você consegue imaginar como era a reunião dele com os cobradores? Senta aí, senta aí. Deixa eu explicar para vocês agora como é o nosso método de trabalho. Ninguém aqui pega mais um centavo a mais de ninguém. Por que, Senhor? Por que, chefe? E o nosso esquema? E a nossa lavagem de dinheiro? E as propinas? E as torturas? Não existe mais. Por quê? Porque Jesus entrou na minha casa. Jesus mudou a minha história. E a partir de hoje, nós mudaremos o nosso estilo de vida. Ah, que maravilha! Influenciando. Então, queridos, preste atenção. Deixa a luz brilhar através de você. Brilhe na sua escola. Brilhe no seu trabalho. Influencie as pessoas na sua empresa. Estabeleça princípios divinos na tua empresa. Sabe, queridos, a gente vê empresas aí que nem são. Esses dias eu estava numa empresa e vi um rapaz chegar, e ele estava com um buraco na orelha assim muito grande. E ele passou do meu lado, eu sou muito observador, e eu vi que aquele jovem certamente usava alargador. Só que quando ele chega naquela empresa dele para trabalhar, ele tem que tirar o alargador. Por quê? Porque aquela empresa não aceita ninguém trabalhar com alargador. A empresa estabeleceu normas que ela acha que tem que ser. E nós cristãos, não perca tempo. Ei, você é empresário aqui, você tem uma empresa, não perca a oportunidade de estabelecer princípios cristãos na sua empresa. Não é de colocar todo mundo, todo mundo aqui tem que orar agora, todo mundo tem que... Não, eu estou falando de amor, eu estou falando de Bíblia, eu estou falando de justiça, eu estou falando de lealdade, eu estou falando de generosidade, eu estou falando de Bíblia. A Bíblia que aponta para o amor. Quem está me entendendo, diga amém. Aplica a palavra de Deus nesse grupo que você gerencia. Deus te colocou como gerente de uma empresa. Usa essa oportunidade. Estabeleça o reino de Deus ali. Assuma o cargo de síndico lá no prédio que você mora. Pastor Alexandre corrido, numa das fases mais corridas da vida dele, ele e a Ângela, surgiu a vaga de síndico do prédio deles. E ele podia ter pensado, não vou pegar, não vou porque eu já tenho muita coisa para fazer. Mas o que ele fez? Vou pegar a vaga de síndico. Por quê? Porque através da vida dele e da Ângela, eles podem colocar princípios cristãos no condomínio que eles moram. Você me entende? Isto é o papel de Zaqueu. Estabelecer o reino de Deus no meio em que você está inserido. Posso ouvir um aleluia?
na sua sala de aula, irmão, irmã, derrame Jesus e a palavra de Deus nos corações dos seus alunos. A Patrícia, minha irmã, ela é professora há muitos anos. Tem quantos anos, Pati? Uns 20. Ela não está querendo revelar a idade dela. Gente, eu falei que o pastor Alexandre fez 50 e ela 49. Eu estava brincando, gente. Diz que teve gente que acreditou. Tá ruimzinho, hein, filho? O povo acreditou. Douglas ainda filma. Não filma não, Douglas. A Patrícia dá aula há mais de 20 anos. A Pati, para nós, né? E sabe o que ela fala? Que quando termina o ano, é um sentimento de tristeza muito grande, porque ela se apega de uma forma tão grande com os alunos, porque ela passa Bíblia para eles. Ela transfere vida de Deus para os alunos. A minha sogra querida, que eu tanto brinco com ela, amo ela tanto, deu aula quantos anos? 40 e poucos anos. Já é velha mesmo. Já é velha. Deu aula mais de 40 anos. Quando ela teve que aposentar, gente, ela chorou, porque ela tinha isso. Ela falava para nós: gente, os meus alunos são meus discípulos, eu ensino a Bíblia para eles. Isso é estabelecer o reino de Deus como Zaqueu. Foi por isso que Deus te deu uma loja, para mostrar para os teus colegas do lado que roubam, que sonegam, que passam para trás, que você pode prosperar sem fazer isso. E eles vão olhar e falar assim: fulano, como é que você ganha dinheiro pagando impostos? Como é que você ganha dinheiro não vendendo coisa errada? Aí você vai dizer: porque Jesus é o dono do meu negócio. Não fala que você é sócio de Jesus, não. Você não tem esse cacife para ser sócio de Jesus. Presta atenção, filho. Eu vejo crente falar aí: Jesus é meu sócio. Onde você vai? Tipo assim, sócio está no mesmo nível. Jesus é o Senhor da minha empresa. Ele é o dono de tudo que eu tenho. Aí o teu colega de loja vizinho vai falar: mas que esse Jesus então é poderoso mesmo. Quer? Quero. Aí vai ganhando almas, vai convertendo. Quem está comigo aí, diga aleluia. Na empresa que você trabalha, você é funcionário, todo mundo faz errado, e você faz certo. Todo mundo peca lá, você não, você dá testemunho bíblico. Aí você influencia o meio em que está inserido. Papel de Zaqueu. Na sua casa, e eu termino com isso, envolva-se com a sua vizinhança. A nossa igreja está trabalhando em células, grupos pequenos. O que você está esperando para se interessar por uma célula? Sabia que você pode ter uma célula na sua casa? A nossa igreja, sábado agora, multiplicou mais uma da Rayane. Depois nós vamos apresentar domingo que vem. Como é que chama a célula? Pink Up. Chique esse povo. É a primeira célula de adolescente que multiplica. Nós vamos ter um monte de célula de adolescente esse ano multiplicando. Então agora com a da Rayane nós somos 16 células. Sabe qual é o nosso alvo para terminar 2016? Fala amém, nem que seja assim para me agradar. 100 células. E uma certamente vai ser na tua casa, figura. E quando abrir uma célula na sua casa, sabe quem vai converter primeiro? A tua família. Você se alegra por isso? Você não precisa pedir conta do teu trabalho para isso. Basta você abrir o teu coração. Tem líderes sendo formados para isso. Só na sala de líderes, treinamento de líderes de célula, nós temos quantos alunos, pastor Diego? 34 alunos. Só na classe de treinamento de líderes de célula. 34 homens e mulheres de Deus estão sendo formados aí, aprendendo sobre. Pensa, gente. É lógico que essa é só a primeira turma, porque para abrir 100 células nós precisamos de pelo menos, para ter 100 células nós precisamos de pelo menos um tanto de líderes aí. Deixa Deus te usar. Pastor, eu estou chegando de outro lugar. Esse é o lugar. Eu caí de paraquedas aqui. Não, engane seu filho. O Espírito Santo te trouxe para fazer parte de um dos maiores
projetos de evangelismo para a Aparecida de Goiânia. Esta cidade será transformada pela igreja do Senhor Jesus Cristo neste lugar. Eu não falei igreja quadrangular, eu falei igreja do Senhor Jesus Cristo, porque nós somos um com tantas outras igrejas sérias que nós temos nessa cidade. Mas Deus vai te usar. Seja Zaqueu, toca a tua rua, toca o teu bairro. É lá que Deus quer fazer. Deus quer te abençoar e fazer da sua vida uma bênção. Então eu termino para a gente cear. Olha para cá. Uns vão ser chamados para ser Mateus. Que isso, pastor? Largo tudo para te servir. Amém. Não dá para discutir. E outros serão chamados para ser Zaqueu. Não é para largar tudo, Zaqueu. Não é para largar tudo, ex-endemoniado gadareno. É para voltar para lá e transformar aquelas vidas. Tocar outras vidas através do toque que recebemos. Aonde Deus te colocou, ou aonde Ele vai colocar, é para você fazer diferença ali. Ser usado para marcar e mudar a sua geração através do seu ciclo de relacionamentos. Quem quer isso, fica de pé no seu lugar, em nome de Jesus.